Fala galera, beleza? Professor Tobias Velho aqui, sou discípulo direto do grão-mestre Yan Jun, quinta geração aí do Tai Chi da família Yang, aluno do professor Roque, da professora Ângela, da Sociedade Brasileira de Tai Chi. E hoje eu estou aqui para contar um pouco a história do Tai Chi Chuan, né? A história dessa prática aí tão amada, né? E para a gente entender um pouco essa história, a gente vai passar aí por 3 períodos muito importantes. Então, a gente vai falar sobre a história mitológica, ou seja, né, a história que não tem registro, a história que existem algumas controvérsias, né? E é a mitologia em volta aí da origem do Tai Chi, né? Depois a gente vai falar um pouco sobre a história datada, que também tem algumas controvérsias, mas é uma história registrada, né? Por isso que a gente chama história datada. E vou falar sobre a história moderna, que com certeza também tem as suas controvérsias, né? E vou falar aí de acordo com as minhas fontes, né? Que são a própria família Yang, né? Os mestres Yan Jun, a professora Ângela, o professor Roque, alguns livros de referência também, enfim. Mas a maioria, assim, do meu entendimento, do meu conhecimento vem de transmissão oral, né? Diretamente ali com as fontes ligadas à origem dessas práticas, beleza? Então, a gente vai começar falando um pouquinho sobre a história mitológica do Tai Chi. Essa história, a história mitológica, ela surgiu, assim, há 1.200 anos atrás, né? Com um mestre chamado Shan San Fen, né? E o Tai Chi, ele é um estilo de Kung Fu, né? Muita gente não sabe disso, mas o Tai Chi é uma arte marcial na sua origem, e como uma arte marcial, pertence ao grupo de Wushu, que a gente chama, né? É o grupo que envolve o que o pessoal conhece como Kung Fu aqui no Ocidente. Na verdade, Kung Fu é um termo genérico, assim, que define as artes marciais orientais, né? Então, o Tai Chi, ele é um estilo de Kung Fu, né? E o Kung Fu, muita gente também tem algumas controvérsias, mas a grande verdade é que o Kung Fu ele veio da Índia, né? Com um mestre chamado Bodhidharma, que foi o 28º patriarca zen budista e que trouxe, né, da Índia para a China o ensinamento zen budista ali no mosteiro Shaolin, né? E no mosteiro Shaolin ele desenvolveu ali o que a gente conhece hoje como Kung Fu, né? Diz a lenda aí que sozinho o Bodhidharma ensinou ali 72 estilos de Kung Fu diferentes, e dizem que hoje em dia um dos maiores mestres da China ele domina apenas 3, 4 estilos de Kung Fu completamente, né? Porque você pode saber pedacinhos de várias coisas, né? Mas profundamente é outra história, né? Então dizem que Bodhidharma ele ensinou esses 72 estilos diferentes aí. E aliado ao tempo, né? A disposição ali que os monges tinham, né? Ele trouxe essa ideia porque os monges ficavam muito tempo sentados, né? Meditando sentado, e a prática de meditação sentada deixava eles muito doentes. E ele trouxe essas práticas para poder transformar o corpo dos monges, né? E através dessas práticas ele também, depois de um tempo, viu que a transformação física ela tinha uma limitação. Então, depois de 50, 60 anos ali, os monges começavam a definhar, e ele também trouxe práticas internas, né? Práticas de transformações fisiológicas, né? Que estão muito ligadas aí aos princípios que a gente pratica até hoje aí dentro do entendimento do Qigong medicinal, do Tai Chi medicinal, né? E então, voltando aí a Shan San Fen, né? Essa história de Bodhidharma trouxe aí o budismo, né? O Zen budismo da Índia para a China, e trouxe o que a gente chama de Kung Fu, né? Desenvolveu o Kung Fu aí na China, né? Trouxe essas práticas aí, essas práticas corporais, né? Que o I Ching Jin, né? O clássico dos tendões e músculos, e o Chi Sui Jin, que é o clássico da lavagem da medula, né? Da transformação interna, tá? E Shan San Fen, né? Foi um monge, né? Um mestre que se iluminou muito cedo, né? Dizem que ele aos 11 ou 13 anos, mais ou menos, ele atingiu a iluminação. E Shan San Fen ele trabalhou no mosteiro Shaolin, ele trabalhou como bibliotecário no mosteiro Shaolin, né? Ele também é o lendário fundador da montanha Budan, né? Budan é o maior complexo de templos taoístas aí da história da humanidade. Então o Shan San Fen também é conhecido como o fundador dessa montanha, né? E lá ele é tido como um grande deus, na verdade, né? É tido como uma deidade, né? Shan San Fen. E existe inclusive o Tai Chi Budan, né? Que
dizem que tem origem, a fonte ligada direta a Shan Sanfen, né? Então, Shan Sanfen, ele foi essa figura mítica, né? Um gênio ali na juventude ele já tinha ali um grande conhecimento, né? Sobre a vida humana, né? E ele trabalhava como bibliotecário no mosteiro Shaolin numa época em que existiam muitas guerras, muitas batalhas. E nessa época ele percebeu que começou a haver uma desassociação entre o entendimento da mente e do corpo, né? Que as pessoas praticavam, né? Estudavam muito voltado para o combate. E ele não achava que aquilo fosse a essência, né? Do Kung Fu ali, né? A essência dos ensinamentos que ele estudava, né? E ele resolveu, como qualquer grande mestre, né? Se vocês forem estudar um pouco a história, eles resolviam peregrinar, né? Os caras ficavam indignados, né? E aí eles resolviam dar um passeio, dar uma caminhada, né? Fazer uma peregrinação. E aí Shan Sanfen foi caminhando, peregrinando, e diz a lenda que ele, em uma dessas observações da natureza, né? Naquela época não tinha tablets, celulares, computadores, né? Notificações para atrapalhar a sua concentração, te deixar ali viciado em alguma coisa. Brincadeiras à parte, né? Ele viu ali numa dessas observações da natureza a luta entre um grou, né? O grou, ele é tipo uma garça chinesa, assim, é um pássaro muito bonito, parece uma garça mesmo, eu acho um pouco mais bonito, né? E uma serpente, ele viu uma luta entre o grou, né, e a serpente. O grou, ele vinha com as suas investidas muito retas, né, os seus rasantes, os voos, as patadas, né, e a serpente com os movimentos sinuosos conseguiu vencer ali a luta, né, e através dessa observação assim, né, entre a suavidade e a dureza, né, associado aos seus conhecimentos de Yin Yang, 8 trigramas, né, os seus estudos mais profundos, dizem que ele tirou dali a ideia, né, do que a gente chama de Tai Chi, né? Que o princípio, né, o principal princípio do Tai Chi é usar a mente e não a força, né? Então, a suavidade vencer a dureza, né? A arte de desviar uma tonelada com 100 gramas. Então, dizem que daí Shan Sanfen tirou os princípios do Tai Chi, né? Aí existem algumas outras histórias, algumas controvérsias, algumas outras formas de contar essa história, né? Algumas pessoas dizem que Shan Sanfen não existiu, outras pessoas dizem que Shan Sanfen foi mais de uma pessoa. Então existem outras maneiras aí de contar essa história também, né? Tem outras formas de contar essa história, como eu disse, é uma história mitológica, então às vezes ela vai variar um pouquinho, mas sempre com essa ideia de assistir a luta entre a garça, né? Entre o grou e a serpente ali, e dali Shan Sanfen tirar os princípios do Tai Chi, né? Existe uma linha muito forte aí que diz que Shan Sanfen ensinou alguns mestres, que passou esse conhecimento para um mestre chamado Wan Zhongyue, e que esse mestre, né, deixou aí um dos textos clássicos aí do Tai Chi, né? E depois Yan Luqian teria encontrado esses textos, né? E através desses textos ele fez ali algumas mudanças ali na característica do estilo Yang. Então no próximo episódio, no próximo capítulo aqui dessa série, eu vou contar um pouco a história datada, ou seja, a história das famílias do Tai Chi, né? Falando um pouco sobre a família Chen, a família Yang, né? Como que se desenvolveu o Tai Chi dentro dessas famílias, né? E os registros que a gente tem ali também sobre essas histórias, beleza? Então se você está gostando aí, fica ligado para acompanhar o próximo capítulo dessa série aí, tá bom? Se você quer aprender um pouco mais sobre o Tai Chi, quer aprender comigo também, tem algum link aqui em algum lugar onde você pode participar do nosso grupo, né, onde tem as aulas, onde eu falo mais sobre o Tai Chi e o Qigong, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Xexê, muito obrigado.